Cirurgia bariátrica, quais são os tipos? Quando é indicado? Como é que funciona o procedimento? Nós estamos recebendo aqui o doutor Luiz Carlos, que vai falar com a gente a respeito desse assunto. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Agradeço a oportunidade. Vamos tentar esclarecer algumas coisas aqui no jornal. Olha, muitas pessoas fazem a cirurgia bariátrica ou pensam em fazer a cirurgia bariátrica. Agora, essa redução de estômago, né, como normalmente se usa, eu acho até que popularmente, exige uma série de requisitos, né, doutor? Sim. Exige um preparo, né, nutricional, endocrinológico, psicológico e, claro, tem que entrar nos critérios para que a gente possa indicar determinadas cirurgias. Né? Muito bem. Essas indicações, elas passam por questões psicológicas, como o senhor falou. As pessoas normalmente encaram como uma cirurgia estética também. Por que não pode se aplicar simplesmente a isso? Bom, o conceito é de que o paciente com obesidade, ele tem uma condição inflamatória, ele tem uma doença. A partir daí, através do índice de massa corpórea, a gente calcula o grau de obesidade do paciente, certo? E alguns tipos, tipo 2 e tipo 3, têm indicações de tratamento com redução de estômago, com cirurgia bariátrica e metabólica. O que define esse grau 2, nível 2 ou nível 3? É um cálculo matemático, né? O IMC acima de 35 até 40 é grau 2. Então, se você tiver o índice de massa corpórea, no caso, se você tiver aí associado diabetes, hipertensão, por exemplo, você tem indicação de cirurgia bariátrica. E se você tiver um índice de massa corpórea acima de 40, você já é classificado automaticamente como obeso grau 3 e já tem indicação obrigatória de cirurgia. O que se observa em pacientes que têm grau 2 e 3? É mera falta de vontade de emagrecer? Quando é que vocês detectam que a obesidade está passando daquela questão do simples hábito alimentar? É importante a gente esclarecer para a sociedade que a obesidade não é só porque o paciente come. Atrás daquela ânsia por comida, vamos dizer assim, atrás daquela alimentação com certa ressalva errada, né? Existem outros componentes hormonais e até mesmo componentes endocrinológicos que, ao longo do estudo da cirurgia bariátrica, vem sendo descobertos e cada vez mais sendo tratados. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre os procedimentos? Bom, doutor, existem muitos procedimentos aí que são praticados mundo afora, né? Claro. Mas nem todos autorizados no Brasil. Não. No Brasil, a gente só tem 4 tipos. 2 nós vamos mostrar aqui. Vamos então falar a respeito do procedimento bypass, um dos procedimentos de cirurgia bariátrica que chama-se, né, recebe esse nome bypass. Como é que funciona, doutor? A gente pode perceber que na imagem antes, né, quando você faz a imagem posterior, a gente reduziu a capacidade de armazenamento, ou seja, a gente fez um procedimento restritivo, porque o que vai ficar de estômago do paciente é em torno de 50 a 60 ml, tá certo? E com o desvio intestinal, a gente sobe 1,5 metro de alça de intestino e aqui as enzimas de digestão. A gente deixa mais ou menos 1 metro aqui para que ela encontre o alimento. Quando a gente soma 1 metro com 1,5 metro, a gente deixou 2,5 metros de intestino sem absorver alimentos. Então aqui é um procedimento misto, que tem aí restrição de alimento e diminuição de absorção. Então, quer dizer, agora que eu estou percebendo que ela faz uma conexão lá para que as enzimas continuem sendo produzidas e tenham contato. Né? A comida só vai ser digerida a partir daquela junção lá de baixo. Essa parte toda aqui, ela permanece no organismo ou ela é extraída? No bypass ela permanece. Ela fica, ela continua produzindo hormônios para digestão e juntando com as enzimas digestivas, vão lá e fazem a absorção do alimento. Ela não faz mais uma conexão direta com o alimento? Não. Né? A conexão passa por aqui. Não. Bom, a gente tem até um vídeo aí que mostra também de maneira animada, né, vamos dizer assim, um pouco dessa cirurgia do bypass, doutor. Olha aí. Isso, você vê que ele está reduzindo aí o tamanho do estômago, ou seja, ele está restringindo a capacidade de alimentação e agora ele vai desviar o trânsito intestinal. Ele retira um pedaço? Não, ele só descola e reconstrói, ó. Ele reconecta ali em cima, né? Então, o alimento só passa a ser absorvido lá embaixo. Ele vai mostrar aí um videozinho, ó,
Ó a enzima saindo lá, ó. A enzima é essa parte amarela. A parte verde, né? É as enzimas de absorção. Que vai encontrar com o alimento lá embaixo. Lá embaixo. Então ele continua funcionando como uma enzima digestiva, liberando as enzimas digestivas. Né? E o alimento só vai ser absorvido a partir dessa junção ali de baixo. Qual é a diferença? Por que esse desvio faz o alimento ser menos absorvido, faz a pessoa emagrecer? Eu diminuo a capacidade de alimentação, então assim, o paciente realmente passa a comer menos. Fica mais saciado mais rápido. Fica saciado mais rápido, claro. Além disso, eu diminuo a área de absorção e a gente sabe hoje que a gente produz, com essas alterações de intestino, hormônios que aumentam a saciedade e diminuem a vontade de comer. Muito bem. Esse é o bypass. Esse é o bypass. Isso. O outro procedimento, cadê? Esse é o sleeve. Isso. Como é que funciona? Sleeve é um termo em inglês, né? Na verdade, no português, ele é a gastrectomia vertical, certo? Então, a gente faz uma linha de grampeamento verticalizando o estômago. A gente reduz aí para 90%, ou a gente exclui 90%, 92% do estômago do paciente. Esse remanescente é retirado, porque ele fica todo inviável. E a gente pode perceber que aqui só ocorre, a gente só usa um mecanismo, restrição de alimento. Certo. Não muda na absorção, o alimento continua sendo absorvido. Mas agora, isso tudo aqui é retirado do organismo. O estômago remanescente é retirado. Como é que fica a produção de enzimas para a digestão? Fica só por essa parte, né? E as outras enzimas são produzidas no pâncreas, no fígado, elas vão entrar aqui pela essa região do intestino e continua fazendo a absorção embaixo. Então há uma diferença... Nesse caso aqui, eu não tenho diminuição de absorção. A área de absorção do paciente continua sendo a mesma, sem alterações. No bypass, eu reduzo a área de absorção. Reduz o tamanho da área de absorção intestino. De contato. Bom, vamos ver então no vídeo, né? Tem um vídeo também ilustrativo que mostra um pouco desse procedimento. Aí a área normal, o alimento chegando, Isso, né? aí o alimento chegando, como é que é feito aí? Aí você vê a quantidade de alimento, né? Aí lá juntou com as enzimas, ó. Já na saída do estômago junta com as enzimas e aí passa para o processo digestório. Aí é o procedimento de corte, né? A gente faz o grampeamento, né? Verticaliza o estômago. Certo? E aí o paciente passa a ter uma diminuição da capacidade de alimentação. Ele fica saciado mais precocemente também. Tá. Então diminui o tamanho do estômago. E aí ele fica saciado. Só não mexemos na área de absorção. Ó. Você vai perceber que ela continua a mesma. Então, só não tem aquele acúmulo de comida lá no estômago, porque não tem mais espaço. Muito bem. O que define qual procedimento é indicado para que paciente? É o próprio paciente que decide? Não, eu quero esse, eu quero aquele? Ou é o senhor, o médico, o especialista quem aponta o melhor? Obviamente, a decisão final cabe à equipe médica. Porém, isso, a boa prática orienta que a gente discuta com o paciente, porque ambos têm vantagens e desvantagens a longo prazo, certo? Então, lógico, paciente que tem um índice de massa corpórea alto, acima de 40, 50, esses pacientes tendem a se beneficiar mais do bypass. Por quê? Porque eu uso os dois mecanismos. Eu diminuo o que ele come e eu diminuo o que ele absorve, certo? Pacientes que têm o IMC mais baixo ou pacientes que têm idade mais avançada, vamos dizer assim, hoje a gente está operando pacientes entre 60 e 70 anos. Como a gente não quer que eles emagreçam muito, a gente usa o sleeve. São exemplos, assim. Então... Lógico que isso aí na prática diária varia bastante. Tá, mas de maneira geral a gente pode dizer que o sleeve emagrece menos. Sim. Ou melhor, como ele não junta os dois mecanismos, a tendência de reganho de peso é maior no sleeve. Muito bem. E o pós-operatório, doutor? Nos dois casos, ele é sofrido, difícil? Como é que funciona? Hoje, com a técnica que nós temos, que a gente faz esse procedimento todo por videolaparoscopia, esses pacientes, para vocês terem uma ideia, eles têm alta no primeiro, no segundo pós-operatório, certo? A maior dificuldade que eles têm, na verdade, é em se adaptar ao novo trato digestivo deles, certo? É aquela história. Ele está programado na cabeça que pode comer um hambúrguer, mas não cabe. Entendi.
Certo? Ou seja, essa reeducação precisa acompanhar o processo. Esse é a grande dificuldade que eles têm. Uma das grandes dificuldades que os pacientes apresentam é essa. O estômago pode voltar para o tamanho original, dependendo? Ele não volta para o tamanho original. O estômago funciona como um balão, uma bexiga. Quando você enche o balão, ela enche, fica maior. Quando você seca, o balão volta para o mesmo tamanho. O que pode acontecer com o estômago é isso aí. Você tem aqui o estômago pequeno, mas ele é complacente. Então, se ao longo do tempo você for aumentando o volume alimentar e não respeitando a dieta, isso pode acontecer dessa complacência aumentar. Doutor, queria agradecer a presença do senhor aqui. Muito obrigado pela participação, excelente conversa, explicando para as pessoas a importância da cirurgia bariátrica e as diferenças entre um procedimento e outro. Muito obrigado mesmo. Eu que lhe agradeço. Boa tarde a todos. Muito obrigado mesmo, doutor Luiz Carlos, falando aqui com a gente sobre cirurgia bariátrica, gente. Muito bom, muito bom.